A oração do profeta Abacuque sobre Sionte. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Os irmãos podem se sentar nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, orei ao Senhor. Essa foi a palavra da parte de Deus que foi colocada em meu coração para eu compartilhar com os irmãos nessa noite. Tenho certeza que nós vamos aqui aprender e entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer da sua igreja nessa noite, o que Deus quer nos transmitir. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que Abacuque, ele viveu em Judá. Ele profetizou ali no período entre a queda de Nínive e a invasão babilônica em Judá. Nós observamos aqui no contexto da história, é um livro bem curto, um livro pequeno, mas que traz aqui grandes coisas, grandes pérolas para a nossa vida espiritual, que serve de edificação para a nossa caminhada cristã. E quando nós lemos aqui o contexto da história, nós começamos aqui no começo do livro e nós entendemos que há um profeta que está entristecido pela corrupção ao seu redor. Então nós vemos que o profeta Abacuque, ele toma agora uma decisão na presença de Deus. O profeta agora, ao ver a situação, a corrupção, a violência, o mal que parecia triunfar sobre a justiça, ele não se conforma com a situação e ele agora se derrama aos pés do Senhor. Ele agora vai em direção à presença de Deus, interrogar ao Senhor, fazer perguntas ao Senhor, porque o profeta ele não se conformava e a solução que ele enxerga é se derramar na presença de Deus. Ainda tem aqueles que se derramam na presença do Senhor, ainda tem aqueles que não se conformam com a injustiça que é em meio a este mundo em que nós vivemos, e ainda tem aqueles que vão à presença do Senhor. E sobre a vida desses do Senhor tem uma resposta, sobre a vida desses há um mistério de Deus a ser revelado. E nós observamos agora que o profeta ele vai à presença de Deus e faz ali as suas perguntas. Aqui só com as minhas palavras para que você possa entender melhor o profeta, o tipo de pergunta que o profeta vai fazer. Ele chega no Senhor e ele pergunta por que tanta injustiça, por que o mal parece triunfar sobre a justiça, ou por que Deus, que é justo e santo, escolheria uma nação ímpia, que é a Babilônia, para punir ali o povo de Judá. Então o profeta agora ele faz a sua queixa na presença de Deus, e no capítulo de número 2 ele chega dizendo: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. Eu vejo aqui agora algo interessante que eu quero compartilhar com você. O profeta ele se derrama na presença de Deus, e agora ele fala: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. É como se o profeta estivesse falando: eu orei, agora eu vou ficar na posição para ouvir a resposta de Deus. Eu vou estar agora com os meus ouvidos espirituais atentos a ouvir a voz de Deus para eu receber a minha resposta. Sabe o que eu entendo com isso? É que muitas das vezes nós queremos que Deus venha falar conosco. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não nos queremos colocar na posição. Muitas das vezes a gente chega no culto e fala: o Senhor, fala comigo, me deixa sentir o Senhor bradar dentro de mim, e nada acontece. Sabe por quê? É porque muitas das vezes nós não nos preparamos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes é o dia do culto, a gente passa o dia inteiro na frente da televisão assistindo Netflix, aí chega na igreja e quer que Deus fale, quer que Deus te encha, mas tem
Deus ele traz a resposta ao profeta Abacuque. E ele faz entender a Abacuque que ele, independente, apesar de toda a injustiça que estava ali naquela época entre o povo de Israel, entre a tribo de Judá, ele traz ao profeta o entendimento de que ele ainda continua no controle. Que apesar de toda a injustiça, de o mundo parecer perdido, ele ainda traz a entender que ele permanece no controle. Aleluia, Jesus. Isso nos leva a entender algo que faz o nosso coração descansar no Senhor nessa noite, igreja. Nós olhamos para o mundo lá fora, pastor Alain, e nós vemos tanta corrupção, nós vemos tanta injustiça. Parece que o mal tem dominado, parece que o mal está no controle e não tem mais solução. Mas o nosso Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Ele ainda continua assentado no seu trono, e a Bíblia vai nos declarar que o nosso Deus, ele é uma rocha eterna. Ele está no controle e ninguém tira ele do controle. Ele está no comando e ninguém tira ele do comando. O inimigo pode até pensar que pode alguma coisa, mas o que o inimigo faz, ele tem que ter a permissão de Deus. Se Deus falar não, ele não tem poder para trabalhar. E o Senhor nessa noite ele nos leva a entender que ele permanece no controle da nossa vida, que ele permanece no controle desse mundo corrupto, e que no tempo certo a justiça, o juízo vai acontecer. Aleluia, Jesus. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele permanece no controle, não tem quem tira ele de lá. Nós observamos o governo humano, o homem sai um presidente, chega outro, mas Deus de eternidade em eternidade, ele já era Deus e vai continuar sendo Deus e vai permanecer no controle de tudo. Nós temos que entender isso e descansar o nosso coração na presença de Deus. Muitas das vezes é difícil, a gente pensa que eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. Aí o Senhor entra com a palavra dizendo que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é um Deus do impossível, então descansa no Senhor, porque é Ele que toma conta da tua vida. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando o profeta, entrando aqui agora no tema dessa campanha, quando o profeta ele ouve a resposta de Deus, ele começa no versículo de número 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então ele vai fazer agora um pedido: aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Aleluia, Jesus. O povo de Judá estava vivendo em uma corrupção, haviam se esquecido do Senhor, haviam abandonado os caminhos do Senhor, haviam se rebelado contra a vontade de Deus. Então o profeta, ele agora pede ao Senhor que aviva a sua obra, ou seja, que venha um avivamento sobre aquela nação, que venha um avivamento sobre aquele povo. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O avivamento, as pessoas que necessitam de um avivamento são aqueles que se esfriaram na fé. Lembra do que Jesus Cristo disse? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então uma pessoa que entra na presença de Deus e logo se esfria, ele já não passa mais, ele já passa a não ter mais aquele compromisso com Deus. O compromisso daquela pessoa com o Senhor, com a sua obra, ele começa a deixar claro. E o amor dessa pessoa em estar nos cultos, em adorar ao Senhor, em desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele começa a se esfriar e esse desejo vai se acabando. Pessoas assim necessitam de uma avivamento da parte de Deus. E era mais ou menos assim que o povo daquela época estava. Eles haviam se afastado, a comunhão havia sido quebrada, mas o profeta ainda viu uma esperança, o profeta ainda viu uma solução, e ele começa a orar, pedindo a Deus um avivamento. Glória a Deus, aleluia. E nós observamos, de acordo com a Bíblia Sagrada, glória a Jesus. Nós vamos observando, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o avivamento
do avivamento bíblico, nós observamos que o avivamento, ele te capacita a cumprir com a sua missão como igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. O avivamento, ele traz na sua vida a capacidade de cumprir com aquilo que Cristo te chamou para fazer. Nós bem notamos que há uma grande ligação entre avivamento e obra missionária, porque quando o avivamento chega, o poder de Deus desce, a graça de Deus desce sobre a vida do homem e o capacita para alcançar mais vidas que estão lá fora, para alcançar vidas que estão ali perecendo sem Cristo. Quando o avivamento de Deus desce, você tem o prazer de estar na casa do Senhor. Quando o avivamento de Deus desce, você tem o prazer de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Há uma capacitação que vem da parte de Deus através do avivamento. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu vejo em nossos dias atuais? Uma superficialidade em meio ao povo cristão. Nós observamos hoje em dia muitas pessoas denominando movimentos estranhos como avivamento da parte de Deus. Quero citar algum deles. Você chega no culto e muitas pessoas ali começam, vamos dizer assim, começam a tocar um hino mais animado e muitos crentes ali naquele movimento começam. Esse movimento, o culto todo desse jeito. Ou avivamento, e muitas pessoas, avivamento no meio da igreja, avivamento em crente rodando, em crente caindo, é pregador tacando paletó e derrubando pessoas, e fala isso é avivamento. Aí termina o culto, chega uma pessoa dessa e fala, qual palavra que foi pregada? Eu não sei. Chega uma pessoa dessa, o que foi ministrado? Eu não sei. Chega uma pessoa dessa que ficou ali o tempo todo rodando, vê se ele tem ânimo, vê se ele tem brilho, vê se ele tem inteligência do Espírito na vida dele de fazer a obra do Senhor. Porque o verdadeiro avivamento, ele não vem para te fazer ficar rodando na igreja, não. Ele vem para levar os seus pés aonde as pessoas se necessitam de Cristo. O avivamento da parte de Deus, ele não vem para te jogar no chão, não. Isso é um movimento antibíblico. O avivamento da parte de Deus, ele vem para te capacitar, ele vem para te levantar, ele vem para mudar a tua vida espiritual, ele vem para te capacitar diante de Deus, para que você venha fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O avivamento da parte de Deus, ele te traz o interesse de querer aprender mais a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje têm perecido, muitas pessoas hoje têm se esfriado, porque têm deixado de olhar para a palavra de Deus e têm olhado para movimentos estranhos fora da Bíblia Sagrada. E aquilo que não vem da parte de Deus, aqueles movimentos superficiais, eles não vão renovar a sua vida espiritual, mas ao contrário, eles vão fazer você perecer ainda mais, porque você está sendo enganado. Pelo que eu entendo, do começo ao final da Bíblia, pelo que eu vejo, e quero compartilhar com você nessa noite, o que traz vida para a vida do ser humano é a palavra de Deus. Muitos têm querido atualizar a palavra, vamos dizer assim, a maneira da adoração, mas isso não existe. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é ela que vai divisão da alma e do espírito, é ela que discerne os desejos do coração do homem, é a palavra de Deus que muda a vida do homem, é a palavra de Deus que transforma a vida do homem. Então coloca na sua mente, movimento sem palavra não é avivamento, é corrupção, são pessoas vazias, sem a presença de Deus, que estão procurando outros modos. Mas Jesus é o caminho, é a verdade, a vida, não tem outro jeito, a não ser pela palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. O avivamento é isso, irmãos. Nós temos que despertar a nossa mente para entender que Deus, Ele quer mais de 4 paredes. Ele quer que quando você chega na sua casa, você venha desfrutar de uma intimidade com o Espírito Santo. Ele quer que você venha desfrutar da intimidade que Ele te deu, de estar na presença do Senhor. Quando Jesus ele morre no campo, tempo se rasga de cima para baixo. É Deus falando, o caminho até aqui está aberto. O caminho para você ter uma comunhão comigo está aberto.
Deus, o teu nome, Senhor. O verdadeiro avivamento, ele gera salvação. Jonas, quando chega em Nínive, o que ele faz? Ele anuncia a palavra do Senhor. Há uma grande conversão sobre aquela nação. Avivamento. Muitos exemplos bíblicos. Ali em 2 Reis, capítulo 22, versículo número 11, quando Josias ele escuta a palavra do Senhor, o livro da lei que havia sido perdido entre o povo de Israel, quando ele escuta ali, ele rasga suas vestes e muda o curso da nação. É como se ele estivesse falando: a gente está errado, eu enxerguei agora a palavra do Senhor, a gente tem que tomar uma posição na presença de Deus. Então ali no avivamento, ele muda o curso daquela nação para o centro da vontade de Deus. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. O verdadeiro avivamento é aquele que me tira do caminho de trevas, é aquele que me tira do caminho do pecado, é aquele que me tira do caminho da frieza espiritual e me faz ser um crente fervoroso da presença de Deus. Aleluia, Jesus. O avivamento, irmão, ele não é algo que pode ser projetado por mim, por você. Vou dar um exemplo, não tem como eu falar: olha, vamos nos reunir aqui hoje, que Deus vai trazer um avivamento. Eu posso falar isso se Deus me comunicar. Agora, eu falar de mim mesmo que Deus vai avivar a igreja sem aquele comunicado, não. Porque quando você olha na Bíblia Sagrada, o avivamento é espontâneo, é uma ação do Espírito Santo e é Ele quem decide a hora de fazer. Ora, nós não temos controle sobre a obra do Senhor. Não tem como falar: o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, o Senhor. Eu não mando em Deus. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, quem vive em nossas vidas é Ele. Ou seja, é Ele quem é Senhor da nossa vida, é Ele quem é Senhor da igreja. Então nós temos que entender que o avivamento vem na hora de Deus, vem no tempo de Deus, que a obra de Deus acontece nas nossas vidas de acordo com a sua vontade, glória a Deus. É tudo no tempo do Senhor. Ele é soberano. E nós vemos em nossos dias cristãos dizendo: Senhor, se o Senhor não fazer na minha vida, se o Senhor não me conceder isso ou aquilo, eu vou sair da sua presença. Uma pessoa que fala isso para Deus, podemos ter a certeza de que ele nunca entrou na presença de Deus. Porque o verdadeiro servo de Cristo, ele pode até estar passando uma situação difícil, mas ele adora na prova, ele adora na bonança, mas ele tem no seu coração: do meu Senhor eu não abro mão, do meu Senhor, da minha comunhão com o Espírito Santo de Deus, eu não abro mão, eu permaneço. Por mais que esteja difícil, eu escolhi servir, eu escolhi caminhar, eu escolhi adorar, eu escolhi glorificar e viver para o meu Senhor. Aleluia, Jesus. Esse deve ser o pensamento da igreja. Aleluia, Jesus. Lembra de Jó? Bendito seja o nome do Senhor. Tinha pedido os filhos, tinha pedido as riquezas, perdeu grandes coisas ali, toda a sua fazenda. Mas bendito seja o nome do Senhor. A presença do Espírito Santo ainda permanece, a adoração ainda permanece, a gratidão ainda permanece por aquilo que Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Irmão, então se o avivamento não pode ser projetado pelo homem, não é recebido. Porém, nós não sabemos quando chegará o avivamento de Deus sobre a nossa vida, mas você pode saber. Aleluia. E a mão cerrada, você não tem como nos espera. Aleluia. Sou filho de Deus de verdade. Glória a Deus. Mas há algo que chama a minha atenção. Nós não sabemos quando o avivamento chega, mas nós podemos estar preparados para quando o avivamento chegar. Sim. Aleluia, gente. O avivamento ele restaura o relacionamento do homem com Deus. Às vezes você procura essa noite, você já não ora como você orava, você já não consegue cantar como você cantava, você não sente mais o desejo de adorar como você adorava. Mas essa noite o Senhor está falando que Ele restabelece, Ele traz de volta aquilo que você perdeu, aquilo lá no meio da caminhada que abalou a sua fé. O Senhor tem a cura para as suas feridas, o Senhor tem o renovo para a sua vida, Ele tem a mudança na sua história. Aleluia. Sabe
Senhor, como me preparar para receber o avivamento? Aleluia. Faça o que o profeta Abacuque. Ore. Outra coisa, ore pedindo a Deus: Senhor, eu estou firme na tua presença. Seja sincero com Deus. A Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece o que nós vamos falar, sem ainda ter palavra nenhuma nas nossas bocas. Ele conhece tudo, então não tente esconder do Senhor que você está firme na presença dele. Não tente esconder do Senhor que você tem que liberar perdão para uma pessoa, que você tem amado no seu coração. Não esconda, seja sincero na presença de Deus. E o profeta agora ele ora pedindo avivamento. Fala: Senhor, eu desejo receber um avivamento da parte do Senhor. Eu desejo que o teu Espírito venha sobre a minha vida e traga vida. Restabeleça a comunhão que eu tinha antes do Senhor. Aleluia, Jesus. Segundo passo: creia naquilo que Deus tem falado. Creia na palavra do Senhor. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido ministrada, e muitas das vezes o homem tem deixado a incredulidade tomar conta do seu coração. E hoje a incredulidade tem pegado muitas pessoas. Vou dar um exemplo. O pregador prega 40 minutos, uma hora. Deus fala o tempo inteiro para nós a mensagem. E tem pessoas que chegam no final do culto e falam: olha para mim, para Deus, fala comigo. Aleluia. A verdadeira profecia. Aleluia. Ela não falha. Muitas pessoas têm o costume de falar que a Bíblia fechada é só um livro, mas ela aberta, Deus falando, de escola. A Bíblia fechada é Deus falando, a Bíblia aberta é Deus falando. Só que, porém, quando você abre a Bíblia para ler, você está abrindo seus ouvidos para escutar Deus falar com você. Então tenha isso na sua mente. Aleluia. Creia na palavra do Senhor. Creia naquilo que é falado da parte de Deus. O que eu entrego aqui nessa noite não é algo de mim mesmo. Eu orei para que o Senhor me concedesse esse sólido alimento para a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Faça com José, não citei ele aqui, mas quero citar aqui um outro ponto. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele creu. E quando ele creu na palavra do Senhor, gera o temor. E quando gerou o temor, ele viu a necessidade de se consertar na presença de Deus. E o avivamento de Deus alcança não só a vida dele, mas alcança toda aquela nação. Aleluia, Jesus. É isso que acontece quando você crê na palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela que muda a história do homem, ela que transforma a vida do homem. Ore e creia nas promessas do Senhor. Creia na Bíblia Sagrada. Creia em suas promessas que Ele tem deixado para a sua igreja. Terceiro passo que eu quero deixar aqui, ela vai encerrar. 2 Crônicas 7,14. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, Jesus. Sabe o que é que muitas das vezes o ser humano começa a se afastar da presença de Deus? Começa a entrar em caminhos tortuosos, caminhos de trevas, de destruição. Mas quando tal pessoa se arrepende, confessa e deixa, aleluia, a Bíblia diz que misericórdia ele alcança, aleluia. E há uma promessa da parte de Deus que para aquele que se volta, para aquele que mesmo fraco, mesmo sendo filho pródigo, mesmo estando arrebentado ali no mundo, ele reconhece que na casa do Pai há conforto, ele reconhece que na casa do Pai é um lugar certo, aleluia. Ainda há uma promessa de restauração sobre a vida de tal pessoa. Você pode fazer como o filho pródigo fez: Senhor, Pai, chega ao meu chamado, eu não sou digno de ser chamado teu filho, aleluia, Jesus. É que muitas das vezes nós temos assim, nós erramos e nós pensamos: filho, que dignidade como filho? Eu quero te dizer que a partir do momento que você se arrepende, o sangue de Jesus ele vem sobre a sua vida. O sangue de Jesus ele te justifica diante de Deus. Eu quero te dizer que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Há uma promessa de restauração para todo aquele que se volta à presença de Deus. É aí que chega o avivamento da parte do Senhor. Sabe o que é que muitas das vezes nós queremos receber? Nós queremos que chegue, nós queremos pela graça, mas não queremos abandonar, abrir mão do pecado. Mas a Bíblia vai nos dizer que a graça, ela nos liberta, ela nos livra do poder do pecado. Então, quando você tomar essa escolha
e fazer como o profeta fez. Busca o Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, busque para o avivamento espiritual na sua vida. Como eu disse, o avivamento não é um pregador, não é um homem, não é um pastor que vai declarar o avivamento. É Deus no seu trono que vai falar: agora é a hora, agora eu vou avivar, agora eu vou trazer a restauração, agora eu vou trazer o renovo. Mas estejam preparados para receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia, Jesus. Ouvi, Senhor, a tua palavra em mim. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, fora é conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus havia decretado ali os livros sobre o povo de Judá. Deus havia falado: eu vou trazer um exército babilônico e vou dar aqui uma lição e vou aqui fazer juízo sobre o povo de Judá. Mas o profeta ele olha para Senhor, tua ira, lembra da tua misericórdia. Aleluia. Deus trazia ali juízo sobre aquela nação, mas ainda teria misericórdia para todos aqueles que se voltassem à presença do Senhor, para todos aqueles que reconhecessem, como foi dito nessa noite, que só o Senhor é Deus. Sobre aquele que reconhece que só o Senhor é Deus, a misericórdia do Senhor te alcança nessa noite e muda a tua história. Se você possa guardar essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo possa trazer um entendimento mais amplo dessa palavra para as nossas vidas, e que você possa estar preparado, porque quando a obra de Deus chegar na tua vida, vai ser para mudar completamente a tua história. Só não desista de caminhar na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar nessa noite. Eu quero te agradecer a oportunidade, até que o Senhor me concedeu as palavras. Quero agradecer mais uma vez ao pastor. Deus abençoe o pastor Elismar. E eu quero que Deus me dê nessa noite a oportunidade a quem ele.